Escuta bem. O caminho só se revela quando nós damos o primeiro passo. O mar só se abre quando a gente vai em direção a ele. Bom dia, hoje vamos falar, nosso cafezinho, sobre o medo que muitas pessoas têm de recomeçar. Sobre o medo dos recomeços. E muitas vezes, pelo medo do recomeço, algumas pessoas se submetem àquilo que estão vivendo, mesmo não querendo viver, mas sentindo que recomeçar é tão difícil, é tão pesado, então eu permaneço na relação que eu vivo, no campo profissional, nos ciclos, ali nos círculos de relacionamento que eu tenho, mesmo sabendo, tendo consciência que é doloroso, que é difícil, mas pelo medo de recomeçar. Bom dia, meus navegantes! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já tomou um cafezinho? Eu tô com a voz meio ruim aqui hoje. Falou tanto, né? Tá com a voz meio ruim. Então vamos pegar esses pontos fundamentais sobre o medo de recomeço. Mas antes, você tem medo de recomeçar? Você sente alguma dificuldade? Qual área da sua vida você percebe que você precisa ou você tem uma sensação de que recomeçar será doloroso, recomeçar será difícil, recomeçar será algo pesado demais? Então, o primeiro ponto aqui, fundamental sobre o medo de recomeçar, é a ilusão da segurança. O que significa isso? Muitas vezes a gente fica preso ao que a gente já conhece. Já escutou aquelas pessoas que às vezes estão em certas circunstâncias, mas ela já conhece aquilo. Então ela já está naquele relacionamento, ela já está naquela profissão, está naquilo que ela está vivendo, mas o desconhecido, esse novo, é assustador. Então, como é assustador, e é mais assustador que a dor atual, é mais assustador que aquilo que ela está vivendo, pelo medo dela reviver ou ser pior, ela permanece. Então eu permaneço. Então isso é a ilusão da segurança. Por quê? Porque eu estou seguro aqui. É ruim, mas estou seguro. Como eu queria aquela frase, né? Ficou meio aí comum, que é pior que tá não fica, né? Fica, pior que tá fica. Então veja, o primeiro ponto fundamental sobre o medo de recomeçar é a dinâmica da ilusão da segurança. Muitos não transitam, não recomeçam, não faz algo novo, até porque deseja, não interrompe ciclos doentios, porque muitas vezes eu fico no conhecido. Eu já conheço isso aqui. Do que para o desconhecido. Porque para o desconhecido, a gente vai lidar com coisas que muitas vezes está fugindo do nosso control, né? Na minha vida profissional e no meu relacionamento, eu sinto que devo recomeçar, porém Então a gente fica naquilo que é o quê? Eu já conheço. Aqui tá bom. E se eu for e não der certo? E se eu for? Então nessa ilusão, e aí Jung tem uma frase muito bonita que eu trouxe aqui para vocês meditarem, ouvirem e meditarem ela. As pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurdo seja, para evitar a sua própria alma. Para evitar enfrentar, né, a própria alma, as dores da alma. Então a pessoa ela faz qualquer coisa para, e não importa o que, para evitar enfrentar as dores da alma. Como alguém disse aqui, de fato, recomeçar é assustador. Eu não sei se vai dar certo. Pode dar tudo errado. Pode não gerar o que eu quero. Então eu fico nessa segurança, nessa ideia de segurança que eu tenho, porque aqui eu já conheço, aqui eu já sei. Como ontem, né, a pessoa falava, mas eu penso, se eu terminar, eu vou ter que recomeçar. Recomeçar tudo de novo. Namorar, conhecer a pessoa. E se der errado? Então, veja, esta dinâmica da ilusão da segurança faz com que ela permaneça naquele relacionamento, como eu contei para vocês ontem na aula. Um relacionamento que não é um relacionamento. Não é um relacionamento. Mas eu conheço. A pessoa é assim, mas eu conheço. Não vai ter surpresas mais. Não vai ter mais tipo de surpresa. Então eu já conheço a pessoa assim. Isso é muito interessante porque muitos de nós às vezes não transita porque a gente está no conhecido.
E para fazer, se a gente olhar o movimento hellingeriano, aquele movimento, né, o mover do espírito, a gente vai ir para o desconhecido. A gente vai para o novo. E esse novo ele só começa a se revelar nos passos. Nós, nessa dinâmica, nesse excesso de ilusão de segurança, nós queremos todo o caminho desenhado. Pronto, com certeza absoluta. Nós queremos todo o mapeamento, né? A gente está tão viciado no GPS, né? Hoje você vai procurar um lugar, você coloca no GPS, você já sabe, né? A rota certinha, até onde vai chegar o tempo, se tem desvio, se não tem, se tem problema. A gente tem essa rota, né? Só que nesse caminhar da vida não tem esse GPS. E aí a gente se perde. É a mesma coisa das pessoas hoje que usam GPS, a gente usa direto GPS, você sair sem ele, não dá a sensação de perdido, parece que não vai encontrar nada, né? Você fica assim, mas onde está? É mais fácil colocar no GPS que já vai direitinho lá, já manda certinho no local, né? Às vezes sim, às vezes não também, que derra pra caramba aquilo lá, né? Mas veja, essa ilusão da segurança é como se nós quiséssemos andar sempre com o GPS ligado. E na vida não vai ser assim. Eu preciso enfrentar primeiro as dores da minha alma, as feridas da minha alma, que começam lá desde o processo intrauterino, primeira infância, todo o processo de desenvolvimento, aquilo que nós chamamos de traumas, dores emocionais. Então esse é o primeiro ponto, a ilusão da segurança. Eu vou fazer se der certo, eu vou fazer só se tiver resultado, eu vou fazer só se eu vou plantar na certeza de colher. E a gente precisa ter essa dinâmica do agricultor. O agricultor ele planta querendo colher, ele quer colher. Entretanto, quantos acontecimentos sabotam a sua colheita muitas vezes, né? O próprio clima, coisas que acontecem, e aquilo que ele plantou muitas vezes ele não vai colher. E aí eu já te pergunto aqui, quantas coisas você já semeou na certeza de colher e não colheu? Como você lidou com isso internamente e externamente? Porque a cada movimento de dor que a gente viveu, a nossa mente vai criando um mecanismo de defesa. Estou numa transição profissional, comecei 2 vezes e estou tentando, mas é difícil mesmo novo. É difícil porque não está pronto. É como um relacionamento, a ilusão de que está pronto, e aí construir dá trabalho, se moldar, aparar as arestas, dá muito trabalho. E se eu fizer tudo isso e der errado, porque eu já investi lá, fiz tanta coisa, não deu certo, percebe o quanto que a gente vai fazendo esse movimento? Tem a impressão que o mundo físico é totalmente contra a alma, tão difícil seguir o instinto. Primeiro, quem segue instinto é animal. O ser humano não segue instinto. O instinto é animal. Quem segue instinto vive como animal. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós não seguimos o instinto. A alma e o instinto tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você disse uma coisa muito linda, de verdade. O mundo é esse externo, ele não é que é totalmente contra a alma, né? Mas ele potencializa cada vez mais a gente fugir de lidar com a alma. E principalmente na nossa cultura brasileira, que a gente dá risada da desgraça, né? Aqui a gente faz meme com a desgraça, a gente vai morrendo tirando selfie, a gente vive o que a gente vive hoje, né? Em todos os âmbitos da nossa vida pessoal, profissional, no mundo econômico, no mundo político, e a gente não tá nem aí. O que importa é pular carnaval, o que importa é curtir a vida, o que importa... O que está acontecendo aí não é da minha conta. É anestesia. Se é uma palavra que a gente pode adequar aqui, é anestesia. Essa sociedade maluca que a gente vive, ela anestesia o ser humano para que ele não enfrente a sua vida. Por isso que as pessoas estão aí cada vez mais desiludidas, porque querem pão e circo. E aí, olhar para esse movimento da alma, realmente tem que silenciar. Aí tem que vencer os instintos, porque a pessoa que segue instinto é esse povo doido aí, ó, que só quer ter prazer, não quer ter responsabilidade, não quer ter compromisso com nada, acha que o mundo deve tudo para eles, se não é do meu jeito, eu fico brabinho, mostro o dente igual animal. Então o instinto tem que ser dominado. O instinto é totalmente animal. É o cérebro mais primitivo nosso, podemos dizer. É onde a gente reage sem pensar. Então, veja, não devemos seguir instintos. Instinto é movimento totalmente animal. Esse instinto. E qual é o instinto que a gente tem? Iguaizinho dos animais. Instinto de preservação. E para se preservar, a gente faz qualquer coisa. Então o instinto tem que ser dominado. Como é que se domina o instinto? Vencendo as corrupções da alma, movendo-se no espírito, tratando as feridas da alma.
E não se trata ferida em curso, não se trata ferida lendo livro, não se trata... É um processo longo dentro de nós, é um processo de conhecimento profundo. Não é um livrinho de autoajuda, é um processo que muitas vezes eu tenho que ir para às vezes, muitas vezes, e bem na maioria das vezes, é passar por um processo curativo das dores. Não processo de fala de dor, processo de viver, deixar essa dor existir dentro de mim. Então, se o primeiro passo é a ilusão da segurança, o segundo passo, fundamental, sobre esse medo de recomeçar, é o luto pelo que não deu certo. Por que luto? Porque é um luto, é uma morte. Quando algo não dá certo da forma que a gente gostaria, quando a gente tem que romper ciclos, quando a gente tem que deixar trabalhos, relacionamentos, amizades, mudar dali, até mesmo de cidade, de vila, de bairro, seja o que for, tudo que a gente vai fazer, um movimento de separação, ele é um luto. E se nós não vivermos a dinâmica do luto, a gente não consegue transitar. Então, primeiro ponto, segurança. A gente tem que sair desse meio de que tudo é seguro, tudo é seguro. Não existe essa dinâmica dessa segurança fantasiosa que nós temos. A segurança do trabalho. Então eu vou lá, né? Eu quero fazer uma coisa mais autônoma, mas existe lá uma segurança num trabalho. Existe uma certa, de fato, existe uma certa segurança. Mas muitas vezes nós projetamos seguranças emocionais em coisas externas. Aí você vê profissionais, e aí com certeza você já viu isso, profissionais em diversos setores péssimos, horríveis, que estão ali não porque eu estou em status, eu estou aqui porque eu estou ganhando bem, eu estou aqui, mas que são péssimos profissionais. Isso em qualquer área. Porque a pessoa está ali porque está ali. Ela quer estar ali? Não. Mas aqui pelo menos segurinho, né? É um dinheirinho. Aí você vê estampado. E aí é uma coisa importante para vocês que estão no campo da transição profissional. Se essa transição profissional tiver como pano de fundo frustração, decepção, corrupção da alma, se essa transição ela for um mecanismo de fugir, de enfrentar as minhas dores, eu vou levar para um novo trabalho toda a frustração. Aí eu estou mudando porque aqui eu não ganho dinheiro. Você vai levar a mesma problemática, porque talvez no trabalho eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que cobrar, eu vou ter que precificar. E se eu não tenho essa estrutura, não adianta trocar de profissão. Eu vou levar o mesmo problema. Então eu era empregado e agora eu vou ser autônomo. E aí eu vou ter que precificar, eu vou ter que vender, eu vou ter que cobrar, eu vou ter que me posicionar. E aí muitas vezes isso é doloroso. Eu vou ter que enfrentar muitas vezes as falas, as ironias, as críticas das pessoas à minha volta. Vou para um novo relacionamento, aí eu a crítica, mas de novo, não para com ninguém, lista de Schindler. Eu tenho que lutar com todo esse mecanismo externo, essas vozes externas que a gente de fato vai ouvir das pessoas mais próximas e também em volta dessa sociedade doida, maluca aí. E o que significa esse luto pelo que não deu certo? Vocês estão falando de recomeço. Recomeçar envolve, onde a gente falava sobre isso, admitir que algo terminou. Enquanto eu não aceito internamente que aquilo acabou, eu não consigo transitar. Muitos de vocês que estão nessa transição e estão sentindo muito peso, é porque tem coisa que você precisa reconhecer ainda, admitir e assumir que terminou. Quero ir para um novo relacionamento, então eu tenho que aceitar que terminou e tenho que aceitar o que aconteceu. Que talvez lá teve traição, teve mentira, teve a porcaria toda que acontece às vezes, ou às vezes não teve nada disso. Só teve uma admissão de um sentido assim. Não era um relacionamento. Não era o que de fato eu queria viver. Então, esse recomeçar envolve admitir que algo terminou. E talvez hoje você tenha que pensar, o que ainda eu tenho dificuldade de admitir para mim aqui dentro, é para os outros, para mim, que terminou. Porque aí eu vou ter que lidar o quê? Com a frustração, com a perda, com a decepção, com a expectativa quebradas e até mesmo com os sentimentos de fracasso. Eu fracassei naquele relacionamento. Aí a gente escuta aqueles pensamentos positivos, né? Não, você não fracassou. Não, eu mesmo já falei muitas vezes essa frase aqui, ó. Não existe fracasso, existem novas oportunidades. É bonito, né? É lindo, né? Mas aí esconde uma coisa, a não admitir o que eu estou sentindo, um fracasso. Eu fracassei, estou sentindo. E a gente precisa admitir o que está sentindo. Ontem eu falava com uma pessoa algo muito importante. E gravem, prestem atenção nisso. Às vezes nós temos o costume assim, nas nossas relações, às vezes as pessoas ferem, a gente fere as pessoas ferem a gente, aí essas trocas de feridas, né? E às vezes a pessoa
olha lá, feriu você. E aí ela chega depois, né, se reconhece e fala assim, ai, e talvez eu falei alguma coisa que te machucou e não sei o quê. E a gente fala, ai, não, já passou, tá tudo bem. Não, a gente não admite nem aquilo que a gente sentiu. De olhar a pessoa e falar, realmente o que você falou, o que você fez me machucou. Achei horrível aquilo que você falou. Fiquei chateado mesmo com aquilo que você falou. Veja o quanto nós também não admitimos nem o que a gente sente. E isso, no nosso psiquismo, no nosso coração e na nossa alma como um ser integral, isso é prejudicial. Ah, não, a pessoa falou, mas eu já estava bem, né? Não, não, eu não estou bem. Tudo bem que agora, né, eu estou bem com passou aquilo. Mas muitas vezes eu não admito nem o que, não, tudo bem, acontece. Todo mundo tem defeito, né? Isso é uma falta de admitir que eu fiquei chateado com aquilo. No relacionamento, quantas vezes? A gente coloca debaixo do tapete, não, eu fiquei chateado com aquilo que você falou mesmo. Aquilo mexeu comigo. Ah, mas a pessoa pensar que eu sou infantil, que eu sou imaturo. Sabe o que é imaturidade? É não reconhecer o que sente, é não reconhecer as próprias limitações, é fingir que nada acontece. Eu tenho dito, né? A gente, no programa Resiliência, que é esse programa de trauma, às vezes resiliência tem uma ideia na pessoa assim, se eu fizer o resiliência, se eu me tornar uma pessoa resiliente, então eu vou suportar tudo. Eu vou ser uma pessoa que aguenta tudo. Pode dar pancada, pode que eu aguento tudo. Não. Ser resiliente é ser humano. E ser humano é acessar os próprios conteúdos internos. É admitir o que sente. É chorar quando for necessário. É expressar, às vezes, aquilo que não deu certo e dizer, olha, eu estou chateado com aquilo que você falou. É chegar no marido, na esposa e falar, olha, é que eu fiquei chateado mesmo. Ah, mas isso é infantil. Não, não é infantil, porque adultos conversam, adultos resolvem. Criança que faz bico, né? Que ela não sabe expressar. Adultos conversam. Tá chateado? Fala com a pessoa. Eu fiquei chateado. Chateado com o quê? Aquilo que você falou. E aí a conversa, muitas vezes, poxa, mas eu não falei aquilo na intenção. Me desculpa. E ali há esta cura. Então a gente precisa admitir que algo terminou. A gente precisa admitir que relacionamento termina. Que o outro pode ir embora. Que aquela profissão que eu amava tanto, que eu trabalhava, foi tirada de mim. Que alguém puxou meu tapete. Eu preciso admitir. E admitir também que muitas vezes eu fiz isso. Que eu prejudiquei alguém. Que eu puxei o tapete de alguém. Que eu nutri sentimentos ruins contra aquela pessoa. Que muitas vezes eu falei daquela pessoa. Então a gente precisa fazer o luto. Sabe o luto, né? De quando a gente está separando daquela pessoa. Quando a gente está fechando o caixão. Quando a gente está sepultando. Tem gente que não transita, que não recomeça, porque ainda está nesse velório dos fatos, no velório do acontecimento. Então, para recomeçar, é importante fechar a tampa do caixão. O que hoje você está precisando fechar? Sepultar na sua vida. Admitir que terminou. É fácil? Não. Dá dor? Dá. A gente chora? Chora. Chora. Chora, chora, chora. Eu fracassei. É diferente de eu ir para eu sou um fracassado, um derrotado, para ir para o vitimismo. Ah, eu sou um fracassado, um derrotado, comigo nada dá certo. Não, eu fracassei, fui fazer aquilo, não deu certo. Eu fui fazer aquele projeto e falhou. Pronto. Então, primeiro passo, ilusão da segurança. Segundo passo, o luto que não deu certo é admitir que algo terminou na sua vida. Oh, meu Deus, como dói. Mas eu vou chorar, vai, chora, chora à vontade. Chorar emagrece, ajuda as pupilas aqui. Ixi, né? Chora que faz bem. Hidrata. Você bebe água e hidrata. O terceiro ponto, fundamental. A gente muitas vezes não recomeça, tem medo de recomeçar, porque muitas vezes nós somos leais a dinâmicas de orgulho dentro de nós. Então eu fui ensinado o quê? Que mudar é difícil. Não é assim? Curar dói. Crescer, né? Ser adulto. Nossa, ser adulto é difícil. Nossa, ser adulto, né? Quando a gente era criança, quando você era criança, não tinha aquela vontade assim, eu quero ser adulto logo para sair da casa dos meus pais, eu quero morar sozinho, eu quero ter minha independência. Né? Quando a gente é mais jovem, assim, criança, a gente quer tudo se estranho, né?
Sem pensar no que é pensar que quando a gente cresce, quem que sustenta tudo? Oh, são os adultos. E a gente pensa, ah, mas adulto é difícil, a vida real é difícil. E a gente vai, né? É a intuição, né, você quis dizer, né? Não era instinto, né? É a intuição. Tem que, às vezes a intuição está gritando aqui, a gente não presta atenção, né? Então veja, esse vínculo com o passado, com os padrões que nós muitas vezes falamos para nós. Se já uma pessoa conversava comigo e ela dizia assim, eu tinha uma fala, a pessoa dizia, eu tinha uma fala que hoje eu percebo que impacta muito no campo do relacionamento afetivo. Ela dizia assim, a partir do momento que eu terminei uma situação, eu repetia sempre comigo, o meu coração está fechado para o amor. Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Ora, essa é a frase dela, que ela ficava lá, blá, 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 blá. Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Nunca mais eu vou confiar em ninguém. Meu coração está fechado para o amor. Está fechado para o amor. Está fechado para o amor. Isso muitas vezes repetido, a palavra tem poder. Isso muitas vezes repetido. Muitas vezes repetido. Ela vai se transformando numa verdade. Aquilo que hoje comumente se chama de crenças, né, limitantes. Vai virando padrões internos. Vai virando promessa. Aí ela fez uma promessa. Qual que é a promessa? Nunca mais eu vou abrir para o amor. E não vou confiar em ninguém. Não, joinha. Confiar em ninguém. E aí é lógico. Depois a vida segue. As coisas vão sendo adormecidas ali, guardadas. Ela tenta um relacionamento, mas não consegue. Por que não consegue? Porque ela está programada, agora ela programou a psique dela, ela programou o corpo dela para nunca mais amar. Poxa, mas isso é possível? Sim, a gente condiciona a nossa psique e o nosso corpo. Condicionamento é possível, necessário e é terrível, porque a gente condiciona a partir da dor. Então, muitos de vocês podem não perceber, mas pode ter aí dentro, promessas secretas. Vi a mãe sofrendo no relacionamento. Jamais vou permitir que façam isso comigo. Olha, uhul! E aí, qual a melhor forma de eu evitar que façam isso comigo? Que eu passe aquilo que a mãe passou. Aí a nossa psique linda e maravilhosa, juntando o nosso conteúdo de defesa, ela vai criar diversas formas. Pode ser que eu não consiga ir para um relacionamento. Porque essa é a melhor forma de evitar que eu passe aquilo que a mãe passou. Tive um fracasso financeiro e profissional. Para evitar que eu passe novamente, a minha mente vai criar mecanismos de defesas profundas. E o mecanismo de defesa, como o nome já diz, é para nos defender de viver a dor. O que está passando nessa cabecinha nesse momento? Nesses pontos que eu falei, fala com eu, isso aí, Jane, eu fracassei. Pronto. Fracassei como mãe, fracassei como pai, fracassei como marido, como esposo, como profissional. Pronto, eu fracassei. Estou assumindo. Bom dia, Helena. Estou assumindo que eu falhei. Estou assumindo que aquilo não deu certo. E o que eu farei com isso pode me tornar uma pessoa de fato fracassada ou me tornar uma pessoa resiliente. É a resposta que eu vou dar para esse evento. É a resposta que eu vou dar para isso que aconteceu. Isso vai fazer toda a diferença. Isso é fácil? Não. Para algumas pessoas, aparentemente, pode ser mais fácil. Para outros, pode ser mais difícil. Porque tem um conjunto de fatores ali, né, que a gente precisa se conectar. Próximo ponto, que eu considero, né, não é o último ponto ainda, mas eu considero também uma resposta, já é uma resposta do mecanismo da psique de defesa que paralisa muitas pessoas, que é a dinâmica do autoquestionamento. A mente fica lá naquele barulho de carroça, né? Então esse questionamento paralisante. E se eu errar de novo? E se não der certo? E se eu me arrepender? A mente fica naquele diálogo, né? Aquele diálogo. E não é nem um diálogo, às vezes são acusações, né? E aquele monte de voz na cabeça, né? Oh, e se eu errar de novo? E se não der certo? E aí, conforme eu vou vivendo isso, olha que interessante, conforme eu vou vivendo isso, eu vou sentindo cada vez mais. Aí vai aumentando o nível de oxigênio no sangue, eu vou ficando acelerado, porque aí vai o cortisol na veia, pronto. Já veio novo para o pico do estresse, para o pico da ansiedade, para esse pico de novo de dor. Por quê? Porque eu estou buscando, e a mente ela vai buscar isso. A mente ela vai caminhar primeiro na segurança. A nossa mente vai buscar isso. Então ela busca certeza antes de agir.
Por quê? Porque ela está machucada, ela está condicionada. Em quanto tempo, né? Às vezes a pessoa chega num processo e fala assim, em quanto tempo eu vou ter resultado? Eu não sei. O que é resultado? Não, eu só vou fazer se eu tiver certeza. E aí a gente vai se cercando de mecanismo de segurança. Hoje, quantos vão para um relacionamento com um contrato assim, que a pessoa tem que ler nos mínimos detalhes? Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. É um contrato. É quase abrir uma empresa de um casamento. Por quê? Eu preciso me cercar de segurança. Então, esse questionamento. Quantas coisas, né, pegando ali o que a colega falou sobre a intuição. Quantas vezes a intuição aqui, esse movimento, inspirou você para alguma coisa. Mas de repente, mas é coisa da minha cabeça. E se não der certo? E se eu colocar esse projeto? E se eu fizer tal coisa? E isso e aquilo outro? E a gente não dá vazão. É lógico que tem coisa que muitas vezes realmente é coisa ali que passa na nossa cabeça e não tem ali um movimento mais profundo. Mas tem coisa que e a gente perde. Pelo medo de errar. Pô, mas e se eu errar de novo? Então eu preciso voltar no passo anterior e perceber o que eu preciso admitir que terminou. O que eu preciso admitir que falhou. Que sentimento vem a partir daquele término de relacionamento, a partir daquele fim do trabalho que eu queria, daquele projeto, daquela parceria que eu tive profissional que não deu certo. Como eu lidei com aquela traição no trabalho. Porque às vezes dentro de um trabalho, uma pessoa pode ver uma experiência muito pesada, que é a síndrome do pequeno poder. Sabe o que é a síndrome do pequeno poder? É aquela pessoa que ela tem um carguinho pequenininho, uma funçãozinha, mas parece que ela é o dono do mundo. No Brasil a gente tem isso, né? Vocês veem aí, uma galera aí que acha que tem um poder máximo no mundo, né? Que faz o que quer, pinta e borda. É síndrome do pequeno poder. A gente vai ver isso em qualquer lugar. Criança é assim, né? Tem criança que manda em casa. É o pequeno poder. Eu acho que eu mando tudo. A gente vê isso em instituição, a gente vê isso em grupos religiosos, a gente vê em qualquer lugar. A pessoa tá lá, ela manda, e aqui eu mando. Ô, pobre alma. E não percebe que isso vai gerando o quê? Frustração, decepção, porque eu tenho que manter numa postura que eu não nem sustento aquilo. Então, quantos pensamentos passam na sua cabeça dentro do teu projeto? Vocês que estão fazendo transição de carreira aí, que está começando e está querendo transitar, quais são as vozes que gritam na sua cabeça? Quais são esses questionamentos que você faz aí diante daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer construir, daquilo que você quer viver? Errar de novo? Se não der certo? E se eu errar, e se eu me arrepender? Eu às vezes falo, né, para as pessoas que têm uma certa fé e que elas dizem, eu acredito em Deus. E às vezes eu falo, você não acredita. Claro que eu acredito. Tem desespero? Tem medo? Tem. Então você não acredita. Você está preocupado? Está desesperado? Tô. Então você não acredita. Porque acreditar é não ter espaço para nada disso. Então se eu digo que existe uma força maior, se existe uma força maior, eu até acredito. Mas vou dar uma ajudinha. Então eu não acredito. E a gente vê muito isso no campo religioso. Pessoas com falta de fé de verdade. Deus pode ajudar, mas deixa eu dar uma mãozinha para ele. Vai que ele esquece, né? Vai que ele não lembra de eu. Então, veja, a mente vai buscar a certeza antes de agir. Só que aí que é o mais bonito e belo. E eu falo para vocês constantemente lá nos encontros de travessia, né? Façam. Por quê? O caminho só se revela quando a gente dá o primeiro passo. Hellinger uma vez foi questionado sobre essa questão de que como ele fazia, como ele dava, já que ele trouxe todo esse conhecimento profundo, o que ele fazia? Como que ele tinha certeza de tudo isso? Ele deu uma coisa muito linda. Ele disse, no mover do Espírito, eu dou um passo. Espero, silencio e observo o próximo passo. Aí eu dou o próximo passo. No próximo passo, eu paro, silencio, observo o próximo passo.
O mundo, hoje aí, é da certeza absoluta do resultado, mas do resultado, resultado. Vai dar certo? Se der certo, eu vou. É claro que tem coisas que é mais palpável a gente ter resultado. Se eu vou lá no açougue comprar uma carne. Olha, resultado, lá vai ter, vou chegar lá, vai ter uma carne. Mas olha que interessante. E essa frase tem que ser para nós. O caminho só se revela quando a gente dá o primeiro passo. E aí é muito bonito, porque até no campo espiritual, no campo mesmo espiritual, independente de religião, se você segue um ou não, não importa esse movimento. No caminho espiritual, até na relação com Deus, é assim. Vai. Eu estava meditando, né? Porque a gente quer muita certeza hoje. Você imagina? Pega lá, Abraão. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas aonde? Não, só vai. Só vai, confia. Aonde vai ser? Aonde é terreno plano? Onde que eu vou? Tem que andar, é muito longe? Tem lugarzinho para eu parar para comer? Né? Aquelas barraquinhas, a gente tá quando a gente viaja, aquelas barraquinhas gostosas que tem. Tem. Não, só vai. Vai que eu vou te mostrar. A gente, para caminhar na transição de carreira, para ir para um relacionamento, a gente quer tudo pronto. Tanto porque as pessoas hoje no relacionamento, elas projetam segurança em coisas que não vão dar segurança. Como assim? Ah, tá lá enrolando 10 anos de namoro, eu vou casar na hora que tiver uma casa. A minha segurança é a casa, não é a casa não vai te dar segurança nenhuma. A minha segurança se eu tiver um bom trabalho, um bom dinheiro, não vai dar segurança. Porque eu estou projetando, estou emprestando valor para essas coisas. E tudo que eu empresto valor, perde o seu real valor. E isso é muito importante para nós. Então veja, esse autoquestionamento, é paralisante. Eu tenho que fazer uma coisa, mas vem uma voz aqui dizendo, olha, você vai errar de novo. Olha, e se não der certo? E se eu me arrepender? E isso, e aquilo. E aí o que a gente faz? Para evitar, a gente paralisa. Então o que eu tenho que fazer quando esse questionamento vir? Você pode errar de novo. Sim, eu posso errar. Isso é uma possibilidade. Eu posso errar de novo. Eu posso ir para um novo relacionamento e fazer a mesma porcaria que foi lá atrás. Eu posso ir para um trabalho e fracassar. Eu posso fazer um investimento e perder. Tudo isso é possível. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Se eu entrar do mesmo jeito emocionalmente que eu fiz lá atrás. Porque aí que é o ponto, não é nem problema, é o ponto. Às vezes eu quero fazer algo novo sem estar novo de dentro para fora. Sem estar curado, aí eu reproduzo de novo. É como trocar de relacionamento, fazer transição na vida sem resolver os problemas internos. Eu vou reproduzir. De forma diferente, mas eu vou reproduzir. Porque não mudou algo. É como a pessoa... Vocês já viram isso em algumas pessoas. Vocês conhecem pessoas assim, que foram lá, fizeram a cirurgia bariátrica. Conhece? Mas não houve um profundo tratamento nas causas emocionais. Não que ali não tenha a parte física, mas no emocional. Aí a pessoa fez, teve que lidar com a perda do prazer, que é a comida, mas não lidou com os mecanismos emocionais. O que acontece? Ela faz a bariátrica, antes ela não fumava, agora começa a fumar. Agora começa a compulsão de compra. Por quê? Porque tirou um prazer que ela tinha na comida, mas não trabalhou com isso. Deslocou para outra coisa. Vocês sabiam que no tratamento de pessoas com dependência química, em diversas instituições, existe uma coisa muito interessante. Muitas vezes aquela pessoa que ela tinha a droga, ela tinha lá os seus vícios, ela começa um processo de purificação, de limpeza mesmo lá do organismo e tal. E aí, a maioria das instituições que fazem esse tipo de tratamento, eles têm ali um vínculo com alguma religião. E aí aquela pessoa, ela precisa se agarrar em alguma coisa. E ela se agarra à religião. Aos rituais. Ela se agarra naquilo. Só que ela agarra de um jeito que quando você fala, ali existe uma descompensação. Então ela fica. E você vê que aquilo é um vício. Ela trocou a droga por aquele recurso. Por que eu falo isso? Porque a gente trabalhou em instituição assim. Aí você vê que a pessoa, você fala, calma, gafanhoto, calma, respira. Por quê? Porque ali ele trocou. E depois, com o tempo, a pessoa saía dali e ia para outras coisas. Porque ela não trabalhou o processo interno. Então, muitas vezes, essa mudança dentro de nós, para algo novo, ela precisa ser interna. Primeiro interno, não somente externo. Não só deixar o trabalho, não só deixar o relacionamento quando eu não aguento mais, mas é recomeçar
também de dentro para fora. Por isso que o caminho, ele só se revela quando a gente dá o primeiro passo. Vai lá e faz. Vai lá e faz. É igual a dinâmica do dinheiro, né? A pessoa fala, ai, mas sabe, eu queria prosperidade. Então vai lá e investe. Vai lá, paga. Ah, mas eu tô com medo de pagar. Então você não vai prosperar, meu querido. Você tá com medo de pagar, não vai prosperar. Primeiro, para prosperar, eu tenho que gostar de pagar. Você quer prosperar? Paga. Ah, eu quero ser uma pessoa amada. Então ame. Ah, eu quero receber carinho. Então, carinho primeiro. Quero vencer a prosperidade. Vai lá e paga. Mas às vezes a gente quer prosperidade sem pagar nada. Como uma criança que fica lá esperando do pai e da mãe lindamente certas coisas, né? A gente tem que ir para esse caminho. Como? Só vai. Então, para onde hoje você precisa ir? Qual é o caminho você quer que se revela, mas você precisa dar o primeiro passo? Então, eu vou transitar. Eu vou dar o primeiro passo. Por exemplo, tem muitos aqui que estão me assistindo, que querem ser terapeutas e pretendem, estão no caminho de ser terapeuta. Mas a agenda não tem ninguém lá para atender. O que a pessoa está fazendo? Está frustrada, decepcionada, tá lá, fica lá assistindo um monte de coisa, arruma a sua sala, vai lá, compra um livro, se prepara, bota a roupa de trabalho, né? Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou me preparando. Ó, o caminho só se revela quando eu estou no primeiro passo. Porque aí eu estou nesse movimento do quê? Eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para ir para o trabalho. Eu estou pronto para fazer algo. Tem muita gente que não está pronto. Aí espera. Ah, eu vou atender online. Já vai preparando. Já vai vendo o que você precisa. Já vai investindo. Até mesmo financeiramente. Porque eu estou mandando uma informação. Se eu não estou fazendo nada disso, qual é a informação que eu estou dando? Não vai dar muito certo. E se eu investir e dar errado? Pode acontecer. Pode. E se acontecer? A gente sustenta. Recomeça, dá marcha ré. E o último ponto é o ciclo emocional do recomeço. Então existe um ciclo que eu quero aqui que você grave, depois eu vou pôr lá nos grupos, tá? Nos nossos grupos. Eu vou colocar esses pontos para vocês meditarem mais. A partir da ótica das dores emocionais, ou do trauma especificamente, ao iniciar algo novo, isso é muito importante que você tome consciência. Ao iniciar algo novo, a gente vai passar por alguns ciclos. Primeiro, o entusiasmo inicial. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou começar agora, né? Saiu do curso lá, né? Agora eu vou montar o meu espaço, eu vou trabalhar, eu vou atender, eu vou fazer tal coisa. Ai, sabe, conheci uma pessoa nova, que linka, ai, tô amando. A gente vai sair no final de semana, e é aqueles trem todo, né? Gostoso, entusiasmo. Isso aqui não é infantil, não, são ciclos naturais. O entusiasmo inicial, a pessoa tá lá, aí chega animado no trabalho, alguém fala, viu o passarinho verde, né? Tá feliz. O que aconteceu? A vida, né? A vida é tão bela. É o entusiasmo inicial. Então a gente começa, né? Tudo que é novo não dá aquela coisa gostosa assim, inicial. É o cheirinho de carro novo, né? Você nem tira o plástico assim para dizer, olha que maravilha, novinho. É o entusiasmo. Depois do entusiasmo, essa coisa mais idealizada no começo, ela vai para o segundo ponto, que ali contém medo e resistência. Porque é a hora onde começa o quê? As vozes, os questionamentos. É a hora que a gente começa a acessar os verdadeiros conteúdos dentro de nós. É quando a gente sai da idealização e vai para o campo real. Ah, meu Deus, aí começa aquele monstro todo. Aí você estava entusiasmado, né? Eu comecei, estava animado, mas não sei, né? Fui perdendo a graça. Não é que perdeu a graça. Eu estou lidando com a segunda etapa, o medo e resistência. O medo em ir para a frente e a resistência de deixar algo para trás. Aí tem um autor que vai dizer: quem quer crescer precisa aprender a deixar pessoas e coisas para trás. Deixar coisas, pessoas, padrões para trás. Isso não é abandonar, é deixar. Deixar é, agora eu me retiro, agora eu sigo, agora eu vou.
Então, o ciclo do recomeço, né, o ciclo emocional do recomeço é entusiasmo. Quanta coisa você ficou entusiasmado e começou, agora você vai lá e fala, perdeu a graça. Porque no medo e na resistência, nós vamos passar por aquilo que é assustador, que é o caos emocional. É quando todas as nossas seguranças mentais, os nossos controles condicionados, é tirado de nós. Eu estou perdendo controle. Não sei o que fazer com o que eu estou sentindo. Não é assim que a gente vive assim? Eu entro nesse caos. Mas agora que eu comecei a tratar minhas feridas, está tudo virando de perna para o ar. É o caos emocional. Mas tem uma coisa gostosa. O caos antecede a organização. Às vezes nós queremos paz sem guerra. Nem sempre é possível. Então esse é o ciclo do meio. O primeiro, esse entusiasmo. E depois a gente vai para o medo e resistência que gera o caos emocional. Eu comecei a fazer terapia. Eu achei que eu tinha um problema, agora tem 5. Né? Uma vez a pessoa falou assim, era tão bom não saber nada dessas coisas, porque agora que eu sei, eu vejo tanta coisa que eu preciso mudar. Como é bom ser ignorante. De fato é mesmo, né? A ignorância às vezes nos ajuda a viver de uma certa forma. Né? De uma certa forma. Então esse entusiasmo inicial, que depois nos leva a esse medo e resistência, que gera esse caos emocional, é onde a gente perde o controle, é onde a gente tem que lidar com coisas mais profundas. E principalmente, né, as mulheres que têm que lidar com essas angústias, que elas são mais internas, essa angústia interna, diferente dos homens, que enfrentam isso para fora, elas enfrentam isso para dentro. Daí aquela mulher que fala, mas o que eu faço que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo uma angústia, sinta. E a gente fala, sinta, mas é assustador. É assustador. Esse é o caos emocional que às vezes, quem está lá no Resiliência, né? Cadê os resilientes? Os resilientes estão aí? O caos que geram dentro deles. Porque eles chegam ali bonitinhos, né? Eu tenho meta, eu tenho desejos, eu tenho isso e aquilo. Mas quando vai aprofundando, a gente vai lá para o caos, para aquilo que estava adormecido, aquilo que estava escondido, aquilo que estava reprimido, recalcado, meio freudiano, né? Reprimido, recalcado, aquilo começa a vir para fora, começa a existir. E aquilo gera um caos maluco dentro de nós. Por isso que no Resiliência eles fazem exercício todo dia. Por quê? Tem que lidar com esse caos emocional. Porque de fato é um caos. E aí, preste atenção, é muito interessante isso. Principalmente no campo terapêutico. Às vezes a gente vai para terapia não é para sofrer. Tem que ser terapia, tem que ser sofrido. Não, terapia não tem que ser sofrido. Olha lá os resilientes aí. Uhul. Estamos aqui, né? Quanto caos, né? A gente passa, né? Vocês entram lá no caos, naquilo que estava lá guardado. Às vezes, a gente vai para terapia, como uma colega falou aqui, né? Que o mundo muitas vezes vai contra a alma. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos processos terapêuticos não levam a pessoa a confrontar e enfrentar as dores da sua alma. Muitas vezes são processos de analgesia, de fazer na psique da pessoa que o mundo é maravilhoso, que ela pode tudo que ela quiser, e que ela entra na terapia e sai, nossa, eu estou tão leve, e às vezes isso não vai acontecer. Porque terapia não é, aí gravem isso, terapia não é um lugar para eu sentir bem. Terapia é um lugar para que eu resolva as minhas questões, para que eu viva bem. Claro, não é um lugar de sofrimento. Ela não tem que ser pesada, ela não tem que ser difícil, ela não tem que ser dolorosa, ela não tem que ser aquele sofrimento para a pessoa, não. Mas a pessoa tem que ter essa clareza, que a terapia não é para ela só sentir, ela vou lá para me sentir bem, porque ela está trocando medicação por terapia. E tem muita gente que tem dependência emocional do terapeuta. Aí o terapeuta deixa de ser terapeuta e vira guru. Porque quem depende é guru. Guru que depende dos seus prosélitos. E a pessoa fica lá. Ela não decide nada sem falar com o guru. Aí não é o papel do terapeuta. O papel do terapeuta, e deveria ser, é desenvolver autonomia. Mas para isso é importante mexer no caos. Aqui tem um negócio que você não viu ainda, mas é difícil. Por isso você está aqui na terapia, para você ver esse troço difícil aí. Aqui não é o canabidiol, não. Aqui é o enfrentamento das dores da alma. Só que dói. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês.
se a gente faz um caminho mais adequado, dói menos. Dói menos. Se a gente conseguir entrar em contato com essas dores, com esse caos, vai se manifestando nos caos, né, Neliane? Isso mesmo. E é desafiador, gente. Você pensa que é fácil? Não, é sofrido. A gente tem que lidar com aqueles monstros dentro da gente que a gente nunca lidou. A gente fica repetindo mantra, né, palavrinha, frase, muitas vezes fora de um contexto, e aí vai dentro do caos. E a gente não quer viver no caos porque o mundo ensina hoje, né, que tudo é belo e maravilhoso, o importante é ser feliz. Nós estamos vivendo tanto uma época de ser feliz a todo custo que a gente não consegue lidar com as nossas dores. Você chega para uma pessoa e pergunta, você está vendo a cara da pessoa que ela não está bem, você pergunta, como é que está? Está ótimo, né? A gente não pode reclamar, né? Eu não posso reclamar, porque reclamar também é um processo não muito saudável, mas eu não preciso fingir que está bem. Mas assumir que eu estou sentindo é muito ruim, porque ao sentir que eu estou mal, ao acessar este conteúdo, eu vou acessar o outro. Eu estou mal, mas eu estou sozinho. Não tem com quem eu contar. Não tem um colo para eu descansar. E aí eu tenho que ser forte, porque eu tenho que suportar tudo isso. E o último passo desse ciclo, que é o que a gente chega e a gente vai caminhando para chegar, é a adaptação e confiança. Então eu vou me adaptar a essa nova vida. Eu vou me adaptar ao novo relacionamento. Eu vou adaptar a essa transição de carreira que eu estou fazendo. Eu vou me adaptar ao estilo novo. Às vezes eu tenho que me adaptar à prosperidade. Tem gente que não consegue se adaptar. Parece que eu tô vendo uma vida, né? É igual aquela experiência de você ir para uma festa, você senta naquela mesa, tem lá um monte de taleco, um prato dentro do outro, com aquele monte de copinho, um monte de taça. Taça para isso, taça para aquilo. Aí a cabeça vai lá em casa, eu bebo água, guaraná, quem toma ali um vinhozinho, uma cerveja, ou um vinho, uma cerveja, o mesmo copo de requeijão, né? Aquele copinho de requeijão. Ou naquele copinho do elefante, lembra o elefante que vinha lá, o estado de tomate? Agora aqui tem várias taças. E a pergunta é por que precisa colocar em cada taça? Ah, porque é chique. Mas não cabe na mesma coisa, não, mas tem um significado. Essa taça aqui, esse talher era para isso, esse talher para isso. A gente come, né, do mesmo jeito. Pega lá, né, um pratinho na mão e a gente vai enfrentando o quê? Eu preciso me adaptar ao novo. E esse adaptar leva tempo. Por que leva tempo? Porque a gente está condicionado à escassez, condicionado à pobreza, condicionado. Você pega uma pessoa que ela viveu constantes relacionamentos desafiadores, ou o que falam hoje, a toxicidade de relacionamento. Aí quando ela vai para um relacionamento amoroso, ou quando ela está num novo relacionamento que alguém cuida dela, ela precisa adaptar aquilo. Aquilo é estranho para ela, é desconhecido, é até ameaçador. Ela leva um tempo para conseguir se adaptar. Só que nessa adaptação, até o passo da confiança, ela vai lidar com o caos, ela vai lidar com o medo, ela vai lidar com a resistência, ela vai lidar com esses monstros que vão dizendo o que para ela? Cuidado. E esse caos é para preservar. Esse caos é uma forma da minha mente, da sua mente, criar defesas para que você não passe aquilo que você passou e que ainda você não ressignificou, não aceitou e não elaborou de forma mais concreta e mais palpável. Vivemos uma época de apologia ao prazer. Ao confrontar e encontrar a dor, parecemos estar excluídos do que a sociedade prega hoje. Aí é o nosso trabalho enquanto terapeuta. E aí você, como profissional da área terapêutica, tem que também observar o seguinte. O nosso trabalho enquanto terapeuta é ir muitas vezes contra essa, não contra no sentido de guerra, é ir contra essa ideia de prazer infantil, prazer sem consequência. Porque existe aí essa dinâmica, né? Do prazer sem consequência. É como criança. E pior que criança, né? Eu quero consequências. Não quero. Então lá, sexo sem compromisso. Se gerar uma criança eu não quero, né? Vocês sabem o que fazem, né? Não pode falar essa palavra aqui, né? Mas se eu quiser gerar essa criança, eu não quero, né? Porque eu não estou preparado, né? E eu vou lá e faço essas coisas aí que o mundo ensina a fazer. Então é um mundo sem responsabilidade. Eu quero namorar, mas não quero casar. Eu quero trabalhar, mas não quero ter responsabilidade. Então a gente vai criando esses mecanismos. O nosso trabalho é ajudar a pessoa e instalar ela numa realidade. A realidade é dura? Ela é porque ela lida com as nossas frustrações. Só que quando eu estou nesse mover lindo do espírito, aí é uma frase de Hellinger.
tudo dá certo. Tudo dá certo quer dizer que vai gerar o resultado que o meu coração infantil deseja? Mas no caminho do Espírito, até as coisas que supostamente são erradas, elas geram movimentos. E muitas vezes, hoje, você precisa olhar para aquela demissão, aquele relacionamento que terminou e dizer: bendito fim desse relacionamento. Eu aceito que não deu certo para agora eu poder criar a vida que eu quero viver. Que bom que eu aceito que eu fui demitido daquele trabalho que eu tanto amava para hoje amar o que de fato eu quero construir na minha vida. Então eu quero aqui terminar nosso cafezinho com algumas perguntas para você meditar, depois vai estar lá no grupo essas questões. Onde na sua vida você sente que você precisa recomeçar, mas está travado? Então, onde na minha vida que eu sinto, eu preciso, e não só preciso como algo externo, eu quero recomeçar, porque preciso é muito necessidade, mas o que eu quero recomeçar, mas eu sinto que eu estou travado. Quais histórias do passado ainda me fazem temer um novo recomeço? E a última pergunta. Você tem mais medo de falhar ou descobrir que poderia ter sido feliz antes? Vou repetir, que essa pergunta aqui é muito forte para nós. Você tem mais medo de falhar ou de descobrir que poderia ter sido feliz antes? Vamos meditar, vamos mergulhar, vamos confrontar, como alguém disse aqui, confrontar as dores da nossa alma e vamos recomeçar. Então, você tem medo de falhar ou de descobrir? Eu poderia ter sido mais feliz e ter sido feliz de verdade antes, mas eu fiquei tão preocupado em cuidar da vida dos outros. Eu fiquei tão preocupado em fazer pelos outros. Eu fiquei tão preocupado em não magoar. Eu fiquei tão preocupado em decepcionar. Eu fiquei tão preocupado em não ser julgado que eu deixei muita coisa para trás. Mas, terminando com Helling, no mover do Espírito há uma abreviação. Com a força do braço a gente atrapalha, mas com a força do Espírito a gente abrevia. Bom dia para vocês. Nos vemos amanhã às 7h15 aqui para mais um bate-papo. E vamos seguir. O que hoje você precisa admitir que terminou na sua vida?